Bom dia a todos, estamos aqui novamente para o nosso terceiro vídeo aqui sobre o CAD Simu. Então vamos lá, vamos iniciar o CAD Simu, a senha 4962, 4962, ok, vamos ajustar a janela para preencher a tela inteira, maximizar o nosso circuito, aplicar o zoom na folha de trabalho e hoje nós vamos estar falando aqui da partida direta com reversão. Então, nosso diagrama hoje é de partida direta com reversão. Aqui a gente consegue aumentar a fonte. Vamos colocar aqui 16. Partida direta com reversão. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar uma partida direta tradicional, fazer lá o diagrama de comando, o diagrama de potência. Então, o diagrama de potência vai estar no lado esquerdo. O diagrama de comando do lado direito. Então, se a gente perceber aqui o texto, ele teve um probleminha. Quando a gente aplicar aqui o zoom, tirar o zoom, a gente consegue fazer a correção do texto. Então, no diagrama de potência, o que a gente vai fazer aqui no diagrama de potência? A gente vai pegar a alimentação, sistema 3 fases e o terra. Botão direito cancela, proteção, disjuntor motor, contato de potência tripolar, que aqui vai ser o nosso K1, e um motor já com o fechamento. Então, essa aqui é uma estrutura padrão de uma partida direta. Conexão do fio, lembrando, né? Aquele quadradinho sempre encostando aqui no você puxa os três, aqui seleção de 3 fios na vertical, conexão do motor e a conexão da proteção. Modificando o nome, então aqui a gente vai chamar de Q0, clico 2 vezes. Esse aqui vamos chamar de K1, então vou selecionar aqui K1 e aqui M1. Comando, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, contato de potência. Vamos fazer a montagem aqui do nosso circuito de comando. Então a gente vai trabalhar aqui com fase neutra e terra, com uma fonte. Então a gente fez uma inversão da fonte aqui para ficar numa posição boa. Então selecionei o componente, venho aqui na rotação, no espelho horizontal e aqui também vou fazer o espelho horizontal da alimentação. Então tem aqui uma fonte, vamos fazer a ligação dos barramentos. Então aqui a fase, o neutro na fonte, o aterramento da fonte e a saída aqui positivo e negativo. Então temos aqui os dois diagramas já estruturados. Então, no primeiro momento vamos fazer uma partida direta tradicional. Então um contato auxiliar aqui do disjuntor motor. Então, esse contato aqui vai pertencer a Q0.
um contato normalmente aberto de um botão, que eu vou chamar de S1, um contato normalmente fechado de outro botão, que a gente vai chamar de S0. Então, eu vou acertar aqui o posicionamento deles. Então, aqui uma dica importante: se eu precisar movimentar o desenho todo, o que eu faço? Seleciono todo o desenho, sobre um dos componentes, clico com o botão esquerdo, permaneço clicado e arrasto. Isso eu vou fazer aqui também com esse fio, para ter mais espaço aqui. E nesse caso, esse fio que ficou pequeno, o que eu recomendo? Você apaga ele e refaz ele. Então, já deixei para a gente trabalhar essa parte. Então aqui eu vou colocar aqui o botão, o normalmente fechado posso pôr em cima, posso pôr embaixo, eu vou pôr aqui em cima, porque a gente vai usar um botão só para desligar. Feito isso, a bobina do contator, vem aqui, esse contator aqui é o K1. Vamos fazer as ligações. Então vem aqui com o fio vermelho, liguei aqui o fio vermelho, vou usar aqui o marrom como retorno. O fio deu problema? Cliquei, selecionei, apertei a tecla Delete. Conexão do fio, sempre aquele quadradinho começando no terminal do componente e chegando até o componente, e aqui o negativo. Aqui a gente já consegue fazer um primeiro teste do nosso circuito. Então, inicializando aqui a alimentação, liguei Q0, se eu apertar S1, K1 ligou, fechou o contato, motor girando no sentido horário. Então, a gente já pode definir aqui que o motor vai girar no sentido horário. Então, vamos colocar aqui, ó. Liga M1 horário. Então, essa vai ser a função desse contator. Então, vou colocar aqui uma fonte um pouquinho menor. Então tá aqui, ó. K1 liga M1 no sentido horário. Agora, se eu quiser ligar no sentido anti-horário esse motor, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter a alimentação entre duas fases do motor. Então, se eu observar que eu tenho L1 em 1, L2 em V1 e L3 em W1. Então, vou marcar isso aqui, ó. M1 horário, a gente tem o L1 indo para o U1, o L2 conectado ao V1 e o L3 conectado ao W1. Aqui, conectado ao W1. Então, essa configuração, ó, M1 horário, L1 com V1, com U1, L2 com V1, L3 com W1. Se eu quiser fazer uma inversão, eu preciso colocar um outro contator que faça a inversão de duas fases. Então, vamos fazer uma inversão aqui. Então, se eu quero o M1 no anti-horário, eu preciso inverter duas fases. Então, como que a gente pode fazer essa inversão? Eu posso inverter as duas da lateral e deixar do meio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o L1 eu vou direcionar agora para o W1. O L2 continua sendo direcionado para o V1. E o L3 eu vou direcionar agora para o U1. Então, com essa configuração, o nosso motor aqui vai ir para o sentido anti-horário. Então, a gente vai precisar de um outro contato de potência, que eu vou colocar aqui do lado.
Vou chamar ele de K2 e vamos fazer as conexões. Então, vou fazer a primeira conexão. Então, nesse primeiro contato aqui, eu vou ligar lá em L1. Então, de L1, eu tenho que direcionar para W1. Então, a gente vai direcionar aqui para W1, conforme a gente colocou aqui. L2 está aqui na entrada 3, no contato 3. Eu vou continuar direcionando aqui para V1. E o L3, que vai chegar aqui na entrada do contato 5, vou direcionar para o U1. Só que eu tenho um problema. Essa contatora não pode ligar simultaneamente essas contatoras, senão eu vou ter um curto-circuito. Então a gente vai fazer esse teste para ver aqui qual que é a situação que o CAD-SIMUL apresenta. Então vamos fazer aqui um comando, um outro botão. Esse botão aqui vai chamar S2. Então S2, que vai ligar quem? O contator K2. Vamos colocar aqui o K2. Então, cliquei duas vezes, K2. Vamos fazer um teste. Então, esse teste aqui é um teste para verificar a ocorrência de um curto-circuito. Então, a ideia aqui, vamos lá, K2, né? Liga M1 anti-horário. Aqui é a descrição. Vamos para o teste. Liguei a simulação. Rearmei aqui Q0. Então, se eu apertar S1, motor horário. Se eu apertar S2, motor anti-horário. Então, sem problema nenhum. Agora, se eu apertar o 2 de maneira simultânea, que aí eu tenho um problema. Então, nosso problema aqui, lembra que para a gente pressionar e manter pressionado, clico, tiro o mouse, motor horário. Ao momento que eu der um pulso aqui em S2, K2 vai ligar e eu vou ter um curto-circuito entre L1 e L3. Então, vamos ver isso acontecer. Então, você percebe que o CAD-SIMUL, ele avisa, houve um curto. Como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que usar uma técnica que chama intertravamento. Então, essa tecla de intertravamento, como que ela funciona? Esse contator tem que bloquear essa linha. E esse contator, K2, tem que bloquear essa linha. Então, a gente vai parar a simulação. Vamos retirar esses fios. Então, tirou esse fio aqui. Então, como eu faço o intertravamento? Através de um contato normalmente fechado. Então, K1 tem que bloquear K2. Então, coloco aqui K2. Só que seguindo a ordem dos contatos, aqui a gente não colocou ainda o selo, a gente vai colocar um contato de retenção. A gente faz a numeração depois. E aqui, K2 tem que bloquear, opa, aqui é K1, tem que bloquear K2 e K2 tem que bloquear K1. Então, aqui vem K2. Então, vamos ver se esse bloqueio vai acontecer. Então, fiz a conexão aqui, fiz a conexão aqui. Então, vamos ver. Opa, fio com problema. Então, vamos observar aqui. Liguei a simulação, fechei aqui o contato. Vou ligar K1. K1 ligado, de forma separada. K2 anti-horário. E aí você percebe que quando eu estou com o botão aqui ligado, o K2
que está dentro vai bloquear K1. Se eu pressionar o S1, não vai fazer diferença. Por quê? Tem o bloqueio. Parei de pressionar S2, ligou o motor, vou pressionar o S1. Então, S1 ligou e aqui ele fez o bloqueio de quem? De K2. Então, essa técnica aqui é chamada de intertravamento. Então, a gente vai estar fazendo um intertravamento. Esse intertravamento é um intertravamento de contatores. Então, a gente vai colocar aqui que essa técnica aqui é um intertravamento de contatores. Então, esse intertravamento de contatores. Opa, estou simulando ainda, tem que parar a simulação. Não vou conseguir colocar o texto. Então, aqui, intertravamento de contatores. Então, essa é a técnica que está sendo usada aqui. Então, um contator, ele bloqueia o outro. Então, a técnica utilizada nesse trecho aqui. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar o comando de retenção. Então, nosso comando de retenção nada mais é do que um contato normalmente aberto do próprio contator em paralelo com o botão. Então, já vou colocar aqui os dois contatos. Então, esse contato aqui, para ele ser um contato de reversão, ele tem que pertencer, de retenção, ele tem que pertencer a K1. E esse contato aqui tem que pertencer a K2. Então, esse contato pertence a K1. Pela numeração de contatos, primeiro contato aberto, então esse contato aqui vai ser o segundo contato. Então, vou tirar o quadro aqui, clicar duas vezes, segundo contato fechado. Da mesma forma, esse aqui que pertence a K2 é o primeiro contato aberto, esse aqui vai ser o segundo contato com a função normalmente fechada. Então, 21, 22. Então, essa técnica aqui é do intertravamento. E aqui a gente vai fazer o comando de retenção. Então, o contato entra em paralelo com o botão. E aqui o contato entra em paralelo também com o botão. Aí aqui uma observação importante. Nós vamos fazer um teste agora. Sempre estou fazendo uns testes para mostrar. Eu vou colocar uma interconexão forçada nesse ponto aqui para ver se o circuito vai responder. Se não responder, você vai ter que apagar o fio e refazer ele. Então vamos para o nosso teste. Liguei Q1, pressionei S1, retenção, agora eu posso pressionar que vai ficar retido aqui o meu comando, então tem a retenção aqui, ó. Opa. A retenção K1 ligado. Se eu pressionar o S2, não acontece nada, porque eu tenho aqui o intertravamento, aqui eu tenho o bloqueio. K1 está bloqueando K2. Se eu quiser ligar no outro sentido, no sentido anti-horário, eu tenho que vir aqui em S0, desligar, aí K1 e K2 estão fora, então eu tenho aqui ambas as contatoras habilitadas a ligar e vou pressionar aqui o S2. Então você viu que funcionou a retenção aqui, né? Então temos a retenção, esse é o contato de retenção, e aqui a gente tem o contato de intertravamento, ou seja, K2 bloqueando o K1. Pressionando o S1, não haverá acionamento. Tudo bem? Então esse é o intertravamento de contatores que é obrigatório ser feito num comando de reversão. A gente também pode ter o travamento mecânico, mas isso aí fica para uma próxima. Só que se eu quiser fazer uma reversão instantânea, o que eu preciso fazer para ter essa reversão instantânea?
Eu pressiono o S1, motor girando no sentido horário. E no momento que eu pressionar S2, eu quero que o motor já faça a reversão para o sentido anti-horário. Então a gente vai fazer um intertravamento de botões. Então eu vou precisar abrir um espacinho aqui. Então eu vou tirar esse quadro. A gente já sabe que é um intertravamento. E a gente vai colocar aqui um intertravamento de botões, ou seja, esse botão aqui vai desligar essa contatora e esse botão vai desligar essa contatora. Então eu vou precisar abrir um espaço. Então eu vou aqui vou apagar os fios. É bom sempre ver esse processo para você entender quando você vai fazer uma modificação. Tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Então vou fazer essa movimentação aqui. Posso movimentar o conjunto todo. Então essas movimentações aqui faço de propósito para você poder visualizar. Ó. Tive problema na seleção. Clico com o botão direito e seleciono de novo. Tudo bem? Então, trouxe aqui para cima. Quero apagar todo esse conjunto de fios? Seleciono eles e vou apagar esse conjunto de fios. Então, o que a gente percebe aqui do CAD Simu? De vez em quando a gente tem alguns probleminhas de seleção, de conexão. Então, sempre é bom aí você apertar o botão direito e refazer a conexão. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso conjunto aqui de botões e contatos de retenção. Aí aqui eu já uso aquela técnica que eu falei para vocês. Sempre crio a linha principal e saio do componente e encontro a linha principal no ângulo de 90 graus e já fecha ali o contato. Então agora, o que a gente tem que fazer? Então eu preciso de um botão, só que agora esse botão vai ter um contato normalmente fechado. Então eu vou colocar dois botões aqui, ó. Um botão, dois botões. Esse botão vai ser o S1 e esse contato de botão aqui vai ser o S2. Então aqui a gente tem primeiro aberto, esse aqui vai ser o segundo. Então agora eu tenho que escrever, não dá para selecionar. Segundo fechado, 1 e 2, né, no final. E aqui também o segundo fechado. Então vamos entender agora a lógica para a gente poder encaixar esses contatos. Então quando eu pressionar o S1, eu tenho que desligar e bloquear essa linha aqui de K2. Quando eu pressionar o S2, eu tenho que desligar e bloquear essa linha. Então vai ser forma similar ao que a gente fez com os contatos. Então S1 vai bloquear essa linha e S2 vai bloquear essa linha. Então vamos lá para nossas ligações. Estou utilizando aqui o fio marrom. Lembra lá, ó, faço aqui o fechamento, linha, faço a linha principal, né? Aqui também. Aí aqui eu venho e faço aqui o contato de retenção, a ligação dele. Aqui ao lado, faço a ligação do contato do botão ao contato do contator. Então aqui por uma questão de estética, vou puxar aqui mais um para o lado. Aí aqui vale aquela dica que eu sempre passo para vocês aí de refazer, não tem jeito. Aí aqui eu venho, posso ir puxando. Então é bom que aconteça isso, porque aí eu consigo mostrar aqui como que a gente faz. Então vamos para o teste. Então aqui, liguei Q0. Então o que eu vejo? Na hora que eu liguei Q0, vou fazer uma análise mais completa. Fechou esse contato. Agora vamos lá. Liguei S1. Ó, vou ligar e vou manter pressionado. O que a gente vê aqui? Ó? Que eu não estou tendo alimentação. Então, o que eu percebo? Ó, o contato movimenta, mas eu não tenho alimentação aqui de baixo. Então, naquele momento da ligação, eu devo ter passado o fio.
provavelmente esse fio. Então já dá para ver que eu passei. Vamos tentar dar um zoom aqui. Então, vamos lá, um zoom pelo próprio CAD Simu para mostrar aqui onde está o erro. Então o fio, ó, ele acabou passando do contato. Ó, o contato aqui do lado, ó, o fio está passando, esse fio está passando. Então quando eu ligo a simulação, vamos lá ligar o Q0, né? A gente não consegue alimentação. O que que eu percebo aqui? Ó? Que a minha alimentação, ela chega, eu tenho alimentação aqui, só que ela não chega aqui, ó. Eu não tenho alimentação aqui. Então tem algum erro nessa conexão. E a gente percebeu que tem mesmo. Então vamos parar a simulação e vamos fazer essa correção. Ó, esse fio ficou muito grande. Apago o fio e faço a conexão. Certo, pessoal? Então, isso é importante. Eu vou voltar aqui o zoom. Vou reposicionar aqui. Vou iniciar a simulação. Liguei Q0. Quando eu apertei S1, o que que a gente vê aqui? Ó? Ao pressionar aqui o S1, eu já estou bloqueando. E se essa linha estiver ligada, eu estou desligando. E o K1 está fazendo um intertravamento. Então aqui eu tenho intertravamento de contatores e aqui eu tenho intertravamento de botões. Então nesse momento eu não preciso mais, se eu quiser fazer uma reversão, pressionar o S0. Basta eu pressionar o S2. Então quando eu pressionar o S2, o que a gente vai ver? A gente vai ver esse contato abrindo e desligando essa contatora, desbloqueando aqui o intertravamento. Então vamos lá. Olha lá, S2 desligou, ligou K2, reversão. Então o que eu observo agora? Que o K2 está na reversão. Esse botão, se ele continuar pressionado, eu estou bloqueando aqui a ligação e o intertravamento aqui de K2. Então se eu pressionar o S1 e o S2 ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu desligo o motor. Porque os dois intertravamentos de botões vão interromper a alimentação das duas contatoras e aí o motor para. Antes eu só bloqueava, agora eu desligo. Então se eu aqui parar de pressionar, se eu quiser desligar, posso pressionar o S0. Então consigo aqui sentido horário e uma reversão instantânea para o sentido anti-horário. Quero desligar, aperto S0. Então para finalizar, o que a gente vai marcar aqui? A gente vai marcar que ali é um intertravamento de botões. Então esse intertravamento de botões, opa, novamente esqueci de simular, parar a simulação. Vamos lá, intertravamento de botões. Aonde isso acontece? Isso acontece aqui. Então vamos colocar aqui uma indicação do intertravamento de botões. Acontece aqui. E aqui embaixo eu tenho o intertravamento de contatores. Então essa é a segunda técnica que a gente está vendo. Essa técnica aqui de cima, a gente já viu, é a técnica do contato de retenção ou contato de selo. Então, vamos marcar ela aqui também, para indicar aqui para quem não viu o nosso vídeo anterior. Então aqui a gente tem a técnica, né? O contato de selo, entre aspas, né? Que é o nome mais comum aí que o pessoal conhece, ou retenção. Então aqui a gente tem a técnica do contato de selo ou retenção, intertravamento de botões sendo feito aqui e o intertravamento de contatores. Então essas são as técnicas aqui utilizadas neste diagrama. Tudo bem, pessoal? Então, funcionamento do circuito. Liguei aqui Q0, habilitei meu circuito, S1, K1, ligo o motor em sentido horário. Se eu quiser
fazer a reversão, consigo fazer uma reversão instantânea apenas apertando S2, K2, liga, deixando o motor no sentido anti-horário. Tudo bem, pessoal? Aqui, se a gente clicar 2 vezes, a gente também consegue ver uma imagem 3D do motor. Então, vamos fazer esse teste aqui. Ó, liguei aqui 0, sentido horário do motor e sentido anti-horário. Tudo bem, pessoal? Então é isso. É o sistema aqui de comando de partida direta com reversão. Esse sisteminha aqui vai ser interessante, que a gente vai poder usar nos nossos exercícios aí para fazer a simulação do portão, a simulação de um elevador. Então essa é a configuração do circuito que a gente vai fazer. Então vamos lá, a gente vai salvar aqui, vamos salvar esse arquivo, Save As. Então eu vou salvar, daí vem aqui, né, nossos projetinhos, tem aqui o projeto, então estou dando um nome, e aí eu tenho que sempre lembrar de adequar o ponto CAD no final. Então estou usando os nomes aqui, ó. Projeto, aqui no nosso circuito é o 2, circuito A, partida, reversão. E aí eu coloco ponto CAD. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fiquem aí, assistam os outros vídeos e a gente vai, assim que possível, a gente vai postando novos vídeos assim que a gente conseguir fazer, né? Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixa o like aí, curte, se inscreve e faz parte dessa comunidade. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.